ar o Ventre Nós, comigo, Ana Gabriela Nascimento. E comigo, Isabela Borges. O tema do 13º episódio é camisinha, um papo que une duas coisas muito importantes para o nosso bem-estar: saúde e sexualidade. No Brasil, 52% das mulheres nunca usam camisinha, de acordo com uma pesquisa feita em 2017, com pessoas entre 18 e 35 anos, encomendada por uma marca de camisinha. 42% das entrevistadas se sentem muito desconfortáveis na hora de comprar ou pegar no posto preservativo, e só 29% andam com ele na bolsa. Mais de 60% delas disseram que já fizeram sexo sem proteção, porque nenhum dos dois tinham na hora. E você, Ana, como é que é a sua vivência com camisinha? Então, Bela, como eu não uso a pílula anticoncepcional, a camisinha é o meu método contraceptivo há uns 3 anos. Tem dado bem certo pra mim. Essa, inclusive, é uma das grandes vantagens que eu enxergo em não tomar pílula, porque aí a camisinha entra nas relações não como uma mera opção. Ela ganha um status de obrigação, que, afinal de contas, é ela que vai impedir a gravidez que eu não quero nesse momento. Mas isso não quer dizer que eu nunca tenha transado sem camisinha nesse tempo todo, né? Eu não vou jogar aqui a mentirinha, porque às vezes acontece. Mas quando eu não uso camisinha, eu sei que eu tô no vacilo, que eu tô no erro. E não é um erro no sentido moral da coisa. É um erro no sentido lógico da coisa, né? Porque se eu sou uma mulher em idade fértil, transo com um homem e não quero engravidar, não uso pílula, DIU, diafragma e nem sigo nenhum método de percepção de fertilidade não hormonal, a camisinha tem que ser um hábito. E cada vez que eu não uso, eu atrapalho a formação desse hábito. E você, Bela? Conta a sua tour aí com a camisinha. A gente tem histórias um pouco parecidas. A gente parou de tomar pílula juntas, mais ou menos numa época próxima, né? E a partir daí, a camisinha também se tornou meu método pra evitar gravidez. E não só a gravidez, né? Mas a minha relação com a camisinha é muito relacionada à questão da doença mesmo. Eu tenho um medo constante de pegar alguma coisa. Mas enfim, durante esses 3 anos eu já também vacilei algumas vezes. Às vezes acontece de você começar a transa sem a camisinha e botar depois. Então, quer dizer, em relação a ST, foi só ilusão. Pode ter pego. Vacilos que depois me geram uma ansiedade e uma culpa, e que na hora de fazer o preventivo bate o nervoso de ter pego alguma coisa. Enfim, eu acho legal falar da minha experiência com camisinha em relação à sensibilidade, porque é uma coisa que sempre vem à tona quando a gente fala de camisinha. Ah, mas é muito melhor sem camisinha. Com camisinha eu não sinto direito. E pra minha experiência, isso não vale pra todo mundo, claro, mas eu gostaria de compartilhar a minha. A diferença que eu sinto é muito pouca e às vezes nenhuma. Então, quando eu dou um mole de transar sem camisinha, é uma questão psicológica e emocional, enfim, são outros fatores. E aí eu tento sempre refletir o que me faz fazer isso comigo mesma, porque eu tô vacilando comigo mesma. É uma relação eu. Eu encaro muito assim. E isso tem a ver com alguns fatores que eu já percebi, enfim, pensando sobre isso. Que é uma sensação de estar fazendo uma loucura e isso percebo que às vezes aumenta o meu tesão na hora e isso influencia. Às vezes para agradar o outro, né? Às vezes para você mostrar alguma coisa, mesmo que você tenha consciência de que isso tá, deixa disso. Mas a gente tá suscetível a esses pensamentos o tempo todo, né? E às vezes pra se sentir íntima do outro, do cara, né? Você tá construindo uma relação com ele e aí você acha que você pode transar com ele sem camisinha. E é uma coisa que a gente também tem que lembrar, porque às vezes a gente começa a namorar e aí eu vacilo, todo dia eu vacilo. Não dá pra fazer isso. E eu falo, isso vale pra mim também. Eu acho que assim, são vários fatores que me fazem dar esse mole, mas nem sempre dá pra gente racionalizar o porquê da gente cometer esses vacilos, mas enfim, é difícil, eu acho que é uma discussão difícil, mas a gente não pode esquecer que, só a gente pode proteger a gente mesmo. Ninguém vai comprar essa briga com você, é você e você tem que todo dia lembrar disso. E aí é o que eu tento também, uma construção, é lidar com a camisinha e olhar ela como uma melhor amiga mesmo. É ela que vai estar com você. É ela que vai te proteger. É difícil, com certeza, mas eu acho que é um pouco mais racionalizável do que a gente acha. Pra mim, também é bem por aí do que você disse. Fisicamente, eu não vejo muita diferença. É muito mais uma questão de cabeça. E eu acho que vale essa reflexão. Muita mulher diz que tem mais prazer transando sem camisinha. E esse tesão, que é maior sem,
É do contato físico ou é uma coisa do risco, do desvio, da aventura? Porque se fosse a segunda opção, gente, tem tanta coisa que dá pra inventar, tantas outras formas de criar um clima que não envolvem transar sem camisinha, então a gente pode usar nossa criatividade, né? Agora eu queria levantar uma questão que eu acho muito importante. A maior parte das vezes, na minha experiência, quem lembrou ou falou sobre camisinha fui eu. E isso eu escuto de todas as minhas amigas. Claro que, né, não dá pra gente generalizar, mas eu acho que mulher, eu, né, tenho que ser a pessoa sensata na hora. E no meio do tesão, eu tenho que ser a pessoa que fala que tem que usar camisinha. E todo mundo tá com tesão máximo na hora, a mulher e o homem, né, no caso de uma relação hétero. Só que a gente parece não poder contar com eles, né? E isso acontece mesmo quando você fala que não toma pílula. Ou seja, o medo de ter um filho na hora errada ou pegar uma DST parece não ser uma preocupação pra eles. E é isso, a bola tá com a gente sempre e eles... É uma relação assim, é o adulto se relacionando com a criança, parece isso muitas vezes. Que é muito difícil, porque são caras às vezes até mais velhos que a gente, que tem uma estrada, às vezes são caras maduros, mas que é a realidade, assim. Eles não se ligam, deixa, sabe, até o último 45 do segundo tempo pra ver se você vai falar alguma coisa. Se não falar, é isso aí, continua transando. E não lembra da camisinha. A gente fica com esse papel de João Kleber, né? Sim. Para. Sim, de uma coisa até que se fosse dividida, cara, a gente poder relaxar e num dia nem pensar nisso e o cara lembrar, ter a consciência de, pô, hoje a bola tá com você, tá? Bom, a gente falou pra caramba sobre a camisa masculina, mas e o preservativo feminino? Por que será que a camisinha feminina surge sempre como uma opção tímida na nossa cabeça quando a gente pensa em evitar gravidez ou IST? A gente foi buscar isso em pesquisas e, de acordo com um levantamento muito bom chamado Preservativo Feminino das Políticas Globais à Realidade Brasileira, de 2009, feito pela Universidade Federal de Campinas, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS e o Fundo de População das Nações Unidas, existem vários fatores que ajudam a explicar por que a camisinha feminina ainda não deslanchou. O preço, uma certa negligência por parte das instituições que atuam no campo da anticoncepção, o monopólio de algumas empresas e a percepção do uso, ou seja, a camisinha feminina, como todos os produtos que a gente consome, já passou por melhorias ao longo do tempo. O problema é que as mulheres em geral ainda têm na memória coletiva a ideia de que camisinha feminina é ruim, que faz barulho. Tudo bem que um dia ela pode ter sido assim, mas já deu uma boa melhorada desde então. Pode ser que ainda seja desconfortável para algumas mulheres, mas muitas dizem isso sem nunca ter experimentado. Para mudar isso, é preciso muita publicidade e educação sexual. E aí entra o obstáculo dos obstáculos. O preservativo feminino está ligado à sexualidade feminina, que é um tabu desde sempre. Hoje a gente vai conversar com a Jéssica Fernandes, que é enfermeira, formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e consultora de amamentação. Hoje ela faz um trabalho na área de educação e saúde para mulheres. A Jéssica já trabalhou numa maternidade pública do município aqui do Rio e também teve uma experiência em clínica da família. Jéssica, muito obrigada pela sua presença aqui no Ventre Nós. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, Jéssica, para a gente começar, em relação à sua vivência como enfermeira, como é que você percebe a relação das mulheres com o uso da camisinha? As mulheres, elas realmente têm muita vergonha de conversar sobre isso, ainda existem muitos tabus, a gente ainda tem muitas barreiras para a gente poder quebrar, para a gente conseguir conversar isso de forma mais aberta. E quando elas chegam na clínica da família para poder pedir, né, algum método contraceptivo, elas sempre chegam e pedem a pílula que a amiga está tomando, ou a injeção que a amiga está utilizando. E aí a gente começa a conversar sobre os métodos contraceptivos e também sobre esses métodos hormonais, que não são para todas as mulheres. Não é a mesma pílula que a sua amiga usa, não vai servir para você, nem sempre vai servir para você. Nem a injeção hormonal vai ser a mesma que vai servir para você. E a gente apresenta também outros métodos contraceptivos. Dentro da clínica da família a gente tem uma roda de conversa, né, que se chama planejamento familiar, e aí ali a gente apresenta todos os métodos contraceptivos. Na sua opinião,
Quais são os principais motivos que fazem as mulheres não quererem usar camisinha? Isso é bem, como eu disse anteriormente, é um tabu que a gente tem ainda, né, sobre a sexualidade feminina, sobre a liberdade sexual da mulher. Elas têm muito medo do julgamento. Alguns anos atrás, a vagina ainda era vista como um buraco negro ali, né, muito estranho, que ninguém toca. Nós mesmos não nos tocamos. Eu acredito, né, pela minha vivência, que o primeiro motivo desse não uso da camisinha, dessa não procura, é o julgamento. Quando a sociedade vê uma mulher que está levando na sua bolsa ali uma camisinha, que está interessada, que se protege, ela é vista como promíscua, como uma mulher fácil. E muitas vezes esses julgamentos, esses preconceitos, essa mulher vai lá, internaliza e muitas vezes até ela mesma reproduz isso para as outras colegas. E a gente tem até uma pesquisa que foi realizada em 2017 por uma marca de camisinha. Apenas 29% de mulheres costumam carregar o preservativo na bolsa, enquanto 45% dos homens andam sempre com camisinha. E dessas mulheres que foram entrevistadas, 37% se sentem julgadas no momento da compra. Dos homens que foram entrevistados, 72% declararam que acham natural e tranquilo comprar uma camisinha na farmácia. Então aí a gente vê, né, como é difícil a gente ainda conseguir naturalizar essa questão do uso do preservativo, da compra do preservativo, ou então da busca pelo preservativo de forma gratuita. É o tabu, né? A sexualidade feminina ainda é uma coisa muito distante. A gente tem muita dificuldade de falar sobre isso. E, Jéssica, como é que funciona a coleta de camisinha gratuita nos postos de saúde hoje? A gente tem agora a Clínica da Família, né? Temos também centros municipais de saúde. E dentro desses centros municipais de saúde, dentro dessas clínicas da família, a gente tem vários pontos de coleta de camisinha. Tá sempre assim do lado da farmácia, na entrada da clínica, nas portas dos consultórios. E ali o usuário ou a usuária podem pegar quantos eles quiserem sem necessitar da autorização do profissional de saúde. Eu, como enfermeira, não preciso ir lá e autorizar deles pegarem a camisinha. Eles podem pegar à vontade. Então tranquilo, é só chegar e pegar, não precisa falar com ninguém. Não precisa falar com ninguém. Você entra, pega e vai embora. Tranquilo. A feminina também fica disponível. Fica disponível. Só que aí com a minha vivência, né, e de outros profissionais também que trabalharam comigo, a gente percebeu que essas mulheres, elas não pegam preservativo feminino. Elas não pegam pelo medo de ser julgada, pela vergonha e também porque elas não sabem usar. A gente não fala muito sobre isso. Como é que eu uso isso? Eu tenho que enfiar dentro da minha vagina? Meu Deus, dentro da minha vagina. Como é que vai ser? O que tem lá dentro? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente abriu para pergunta lá na nossa página no Instagram, e a maioria das perguntas foram fala sobre camisinha feminina, não sei nada sobre isso, como é que usa, tem que ficar segurando. Acho que é uma oportunidade da gente falar um pouquinho sobre isso. Isso. E aí lá na Clínica da Família, a gente descobriu isso, a gente colocou as camisinhas também dentro dos consultórios. Então, todas as vezes que as mulheres iam lá, a gente apresentava esse método aí de barreira que também protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. E aí, de novo, de início elas estranham, mas aí elas super se interessam por isso. Aí elas pegam, eu vou pegar só uma. Não, me dá mais uma pra levar, não sei o quê. Eu falo, pode levar quanto você quiser. A gente ensina a colocar e aí elas levam pra casa. A gente conversa com elas, fala pra elas testarem em casa antes do ato sexual, porque a gente precisa colocar da forma correta, né? Então é bom a gente testar em casa, ver como é que faz, como é que coloca, como é que usa, conhecer a nossa vagina, pra aí então a gente poder começar a usar ali no sexo. Você acha que a gente consegue explicar por áudio? Eu ia te pedir isso também. Você acha que dá pra gente falar um pouquinho como é que usa? Dá sim. Eu até separei aqui um passo a passo pra eu não esquecer, porque a gente faz quando a gente tá com a camisinha na mão, né? Mas vamos lá. Quando você for comprar a camisinha ou pegar a camisinha de graça, é importante você olhar a embalagem, ver se ela não tá furada, rasgada, se ela tá bem embalada. É importante você também ver a data de validade da camisinha, tá, gente? Preservativos, tanto masculino quanto feminino, tem data de validade. Então é importante a gente olhar ali a data de validade, tá? Porque senão não vai ter eficácia. Então, você vai ver que no pacotinho da camisinha tem um picotezinho para você abrir.
Então, você vai abrir com o dedo, com a mão. Você não vai abrir com o dente, nem com a tesoura, tá? Porque senão corre risco de você furar a camisinha, cortar a camisinha e nem perceber. Deixa eu pegar aqui, que a nossa colega, ela anda com a camisinha na bolsa. Eu trouxe especialmente para isso, gente. As minhas eu já utilizei todas. Muito bom. A camisinha feminina é um pouco maior do que a masculina. Tem cerca de 17, 15 centímetros, tá? E 8 centímetros de diâmetro. Vocês vão ver que ela tem 2 anéis. Um anel fica na parte fechada da camisinha, né? E o outro anel ele fica na parte externa, é a parte que está aberta da camisinha. Essa parte aberta ela vai ficar para fora, na vulva. Vamos lá. A vulva é a parte externa da vagina, onde tem os grandes lábios, os pelos pubianos. A vagina é aquele buraco, né, que por muitas vezes foi um buraco negro ali, que a gente não conhecia, mas hoje a gente tá querendo mostrar para vocês conhecerem, por onde entra o pênis, onde sai o bebê, onde sai a menstruação, tá? Então a gente vai pegar com o indicador e com o polegar esse anel da parte fechada da camisinha e vai apertar. Vai fazer como se fosse um número 8, o indicador e o polegar. E aí você vai pegar uma posição confortável para você, pode ser em pé, pode ser com uma perna em cima do vaso sanitário, da cama, pode ser deitada. E você vai introduzir, assim apertando de forma de número 8, para dentro da vagina. Com a ajuda do indicador, você vai empurrando para bem mais para dentro da vagina, até chegar ali no colo do útero. É legal, antes de você fazer isso, você enfiar o dedo na sua vagina para você conhecer ali, sabe? Ver onde fica o colo do útero, qual a altura do seu colo. Às vezes você tá num período de ciclo menstrual que o colo tá mais baixo, tá mais alto, aí você vai perceber a diferença. E aí você vai enfiar esse anel, ele vai se abrir e vai encaixar ali no colo do útero. E aí esse outro anel, que é a parte aberta, ele vai ficar para fora da vagina. Então, ele vai, além de proteger a parte interna ali da vagina, do canal vaginal, ele vai proteger ali os grandes lábios, o clitóris. Muitas mulheres até revelam que elas sentem até mais prazer com essa camisinha, porque esse anel aqui, ele fica ali arrastando no clitóris e dá um pouquinho mais de prazer. Então, quando a gente colocar, a gente vai ficar com essa parte aberta para fora. E quando for introduzir o pênis, é importante segurar com o dedo, assim, para o pênis entrar. Por quê? Porque às vezes o pênis pode ir pro lado e aí não vai ter a eficácia que a gente quer. A gente fez o sexo, gozou, e aí a gente vai tirar a camisinha. A gente vai apertar a camisinha, essa parte de fora dela, vai começar a girar para a gente não deixar a secreção do sêmen masculino escorrer para a vagina. E aí a gente vai rodar, girar, apertar ela e vai tirando ela devagarinho assim para baixo. Quando você tirar, você joga fora. Ela não pode ser reutilizada. Então, Jéssica, experimentei recentemente. Na verdade, eu tinha usado quando era novinha. E aí, agora, usei de novo pra fazer o programa. E aí, eu fiquei com uma dúvida. Durante a penetração, eu posso relaxar, não preciso ficar segurando ela, não. Posso ficar tranquila. Pode. Depois que eu vi que tá tudo certinho... Pode relaxar. Mas, assim, algumas posições, quando você for mudar de posição, é importante você segurar de novo. Então, assim, vou ficar de quatro, vou ficar de lado... Vou ficar de bruço. Então, é importante você segurar esse anel do lado de fora para o pênis penetrar dentro da camisinha e não pelo lado ali para a vagina, entendeu? Então, é importante essa atenção ali. Tá, não, bom? Não dá pra relaxar tanto assim, não. tem que ficar ligado e não, segurar. na hora de trocar, tem que segurar. Senão... vai segurando, dando um beijo aí no boy e tal, massageando o clitóris, que aí pra não quebrar o clima. Entendi. Tem alguma dúvida, amiga? Não. Ela tinha uma camisinha na bolsa. Ela já tá dando entrevista. Gente, era pra eu ter testado, mas eu não testei, então vou me recolher a minha significância. Eu queria saber o seguinte, Jéssica. Pelo que você já viu, já ouviu falar, quais são os maiores mitos relacionados à camisinha? Usar os 2 preservativos ao mesmo tempo é mais eficaz. Isso é um mito. E até contraindicado. Ou você usa a camisinha feminina ou o boy usa a camisinha masculina. Usar os 2 ao mesmo tempo tem risco ali do atrito, de romper, de estourar a camisinha. E dizem que a camisinha feminina é menos segura do que a masculina. Isso é um mito também. A gente tem ali uma taxa de eficácia muito boa com a camisinha feminina e com a camisinha masculina. Então é muito importante a gente saber usar. Porque essa taxa de eficácia vai ser melhor ainda. Se você não souber usar da forma incorreta,
o risco de você engravidar, de você, tanto do homem e da mulher, eles têm que saber de forma correta como utiliza a camisinha. Os mitos aí de que a camisinha feminina e masculina causam alergia. A gente hoje em dia tem no mercado muitas marcas de camisinha masculina e muitas marcas de camisinha feminina. E a camisinha masculina, ela é feita de látex. Então, assim, é muito mais comum você ter pessoas com alergia a látex. Só que a gente tem alguns mercados que fizeram de uma forma diferente, de uma textura diferente a camisinha masculina. E aí eles vêm aí ajudando aquelas mulheres e aqueles homens que têm essa alergia. Já a camisinha feminina, ela é feita de poliuretano. É muito raro uma alergia a esse tipo de plástico. Então, é um mito dizer que todas as mulheres têm alergia à camisinha masculina, todas as mulheres têm alergia à camisinha feminina. Você tem que testar para você saber. Eu não falei aqui, mas você pode botar a camisinha feminina até 8 horas antes da atividade sexual. Então, você pode ficar com ela em casa, testando, andando com ela, para ver se você tem alguma alergia. E o cara também pode testar em casa ali a camisinha masculina para ver se ele tem alguma alergia ao látex. Tem um outro mito ali que diz que a mulher que usa a camisinha feminina, ela tá mais propensa, tem mais chances de ter câncer do colo de útero. Isso é um mito, pelo contrário, você tá ali se prevenindo contra a infecção do HPV, que é o vírus causador do câncer do colo do útero. E que ela pode ser reutilizada. Todo mundo acha que a camisinha feminina ou a masculina pode ser reutilizada. Ela não pode ser reutilizada. Usou, pega e joga fora, tá, galera? Podem pegar quantas vocês quiserem na Clínica da Família. Podem pegar 10, 20. Hoje eu vou pegar, Hoje eu vou zoar. Então pega muitas, tá bom? Jéssica, em relação ao sexo lésbico, como é que é a proteção? É igual? É diferente? Então, no sexo lésbico também é importante usar o preservativo. A camisinha feminina, por ela ter essa parte externa, né, esse anel por fora que cobre ali uma parte bem grande ali da vulva, a gente está mais prevenido. Então, na hora de fazer o sexo oral, faz com a camisinha. Para as mulheres que não têm acesso à camisinha feminina, porque ela é muito caro, então às vezes elas não estão próximas a uma clínica da família, elas podem utilizar o preservativo masculino. Aí elas vão fazer a famosa sainha. Algumas vezes são aceitas pelas lésbicas e outras vezes não, né? A gente tem ainda uma discussão e a gente precisa ter um lugar de fala com as lésbicas para elas falarem um pouco mais sobre isso. Mas como profissional de saúde, a gente pode pegar a camisinha masculina, cortá-la e deixá-la aberta, a gente chama de sainha. E aí você vai cobrir toda a vulva, toda a parte externa ali da vagina para fazer o sexo oral. E se for usar brinquedinhos, também usar camisinha. Acho que todo mundo tem em mente por que tem que usar camisinha, porque a camisinha é importante. Mas eu acho legal a gente reforçar, né, Jéssica? Quais são os benefícios da camisinha? O primeiro benefício é que ela protege, além da gravidez indesejada, contra infecções sexualmente transmissíveis. Os outros métodos hormonais, até outros de barreira, eles não protegem contra a infecção sexualmente transmissível. Então é importante, mesmo você usando o anticoncepcional hormonal, você utilizar a camisinha. A gente teve ali uma epidemia de sífilis, de resistência do medicamento, então é muito importante a gente utilizar a camisinha. Da camisinha feminina, um benefício é porque ele é controlado pela mulher. Então, você tem autonomia e não necessitar do cara estar com a camisinha. Porque muitas vezes eles falam que não estão. Ou então, muitas vezes eles falam, aperta muito. Ou então, me incomoda. Eu tenho que ficar ereto. Aí eu acabo broxando. Então, assim, você não precisa... Aquelas historinhas. Aquelas historinhas. Você não precisa da ereção masculina para você colocar a camisinha feminina. Então, aí, e os homens que acham que tem ali, né, um pênis maior, que precisa de uma camisinha maior... A gente tem até no mercado ali uns tamanhos maiores, mas você pode pegar a camisinha, colocar no braço inteiro, gente, eu juro pra vocês. Ela cabe no braço. E se você quiser enfiar o outro braço, ela vai caber. Então, assim, eu acho que não tem nenhum cara com o tamanho desse pênis. A camisinha feminina, você vai conhecer seu corpo. Ponto. É muito importante. A gente tem aí hoje os absorventes íntimos, o coletor menstrual. Então, a gente está chegando aí com esse assunto de conheça seu corpo, conheça sua vagina, conheça a lubrificação, conheça as mudanças do ciclo menstrual, conheça o cheiro da sua vagina, a textura. Então, a camisinha feminina, ela te dá essa oportunidade de você conhecer o seu próprio corpo.
e não há contraindicações clínicas, tanto para camisinha feminina quanto para masculina. Às vezes a gente tem aí um pau mais tortinho, mas ela entra ali, né? A gente também... Ela se adapta, ela se cara. adapta. Com certeza, e como eu disse, no mercado, para quem tem interesse, tem uns tipos de camisinha aí para os pênis diferentes aí. E é isso, e a gente pode colocar a camisinha até 8 horas. Isso é muito legal, antes. cara. Isso é muito legal. bom. Só que é importante a gente saber o seguinte: terminou o sexo, tira na hora. Não pode ficar com mais 8 horas com ela, não. Você pode... Enrola e arranca. E bota outra, porque vai que tem outra. A gente consegue fazer sexo várias vezes. A gente não fica dependendo dessa ereção. Sim. Dá muita autonomia. Pois é. Jéssica, conta pra gente um pouco desse trabalho de educação com mulheres que você faz. Conto. Então, eu sou enfermeira e consultora de amamentação. Eu gosto de conversar, ao encontro das mulheres, não somente grávidas, né? Mas também as que não estão grávidas, que têm interesse em engravidar, as que não têm interesse em engravidar, como não se engravida. E eu gosto também muito da consultoria de amamentação. Faço uma educação em saúde. Faço palestras, dou entrevistas, vou até a casa da mulher, com a minha maletinha ali de saúde da mulher, para tirar as dúvidas e ajudá-las no que elas precisarem. Que trabalho lindo, incrível, muito importante. E como é que te acha? Então, eu tenho o meu Instagram, que é Jéssica Fernandes Nunes, e tenho o meu telefone, meu WhatsApp, é o 971453109. Podem me chamar no WhatsApp se vocês quiserem conversar sobre, quiserem me chamar para ir até a casa de vocês, conversar, tirar algumas dúvidas. Eu faço esse trabalho. Legal. Muito lindo, muito importante. É o 21 aqui, o DDD do Rio de Janeiro. Isso, é o 21. Tá no ar o Cá Entre Nós, o relato de uma mulher sobre o tema do dia. Meu nome é Isabelle, eu tenho 28 anos. A camisinha sempre esteve presente em toda a minha vida sexual. Eu nunca tomei pílula, nunca foi uma escolha. Achei que os hormônios não compensavam. Ao longo do tempo, com maturidade principalmente, eu fui entendendo que a camisinha tem muito mais relação com o meu corpo e com o poder que eu tenho sobre ele, né? Inclusive o sexual. Me despertou uma nova perspectiva sobre o que eu acredito e o que eu quero pra mim, pro meu corpo, né? Já não é mais uma forma só de evitar filhos. É muito maior. Pra mim, hoje, é muito maior. Eu acho que as experiências sexuais que eu tive também ao longo da minha vida foram me provando e mostrando isso. Tudo que eu devo a mim. Eu devo isso a mim. Eu tenho que me preocupar comigo. Se o parceiro não se preocupa, só lamento. Então, é uma forma de tomar conta do meu corpo e decidir o que eu quero fazer com ele. Tive algumas experiências com rapazes que insistiram até o fim mesmo. E isso marcou bastante a minha percepção de que é sobre o que eu quero. É sobre como eu vou conduzir isso e sobre o que eu quero pra mim. É me empoderar mesmo, né? Camisinha é símbolo pra mim das escolhas que eu faço, né? E acho que essa consciência me ajuda a exigir mesmo, conseguir exigir, porque acho que antes a minha postura era mais passiva e eu conseguia dar brechas, porque talvez eu não engravide. Acho que hoje eu consigo entender que eu não tenho que ter vergonha de pedir. Eu acho que é um direito meu, é uma proteção pra mim e pra ele, e que isso tem ficado mais forte com o passar do tempo. Se eu puder falar com as meninas, quem tá ouvindo, se eu puder dar um conselho, fique ligada, principalmente em pessoas que insistem antes pra não usar. São pessoas que, infelizmente, elas despertam desconfiança e podem fazer alguma coisa durante, né? Podem tirar a camisinha durante. Então, assim, acho que mais importante também é ficar ligado. Bom, gente, é isso. A gente tá chegando ao final de mais um programa. Hoje a gente falou bastante sobre camisinha feminina, né? Que é um tabu ainda. Mas introduzimos esse tema pra gente também. Foi um tema que veio à tona com esse programa. Sim, com certeza. Acho que dá a oportunidade para essa camisinha feminina, pegar na clínica da família, comprar na farmácia, experimentar e ver como você se sente usando ela. Que eu acho que é uma lição que eu tirei com esse programa. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que se cuidar, se proteger. Só a gente pode fazer isso pela gente. Bom, gente, muito obrigada por terem ouvido esse Ventre Nós. A gente tá no Instagram, no YouTube, no Twitter e no Facebook, sempre como Ventre Nós, basta buscar a gente lá. Vocês também podem falar com a gente por e-mail, né? Sim, no ventrenós@gmail.com.
E para quem achar mais fácil mandar uma mensagem pra gente pelo WhatsApp, a gente também tem um número, é o 21 96 512 2594. 96 512 2594. Então, podem mandar um zap pra gente, que a gente responde com os links dos programas. Se quiser mandar sugestão, mandar pergunta, pode mandar por lá. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo programa.